Filosofia Nômade. Oi, gente, tudo bom? Tá começando mais um episódio do Filosofia Nômade, videocast gravado aqui nos estúdios de rádio e TV da Fapcom, Faculdade Paulos de Comunicação. Eu sou o Fábio, sou professor e coordenador do curso de Relações Públicas aqui da faculdade e estou junto com vocês nessa temporada em que a gente está discutindo aí uma série de assuntos que estão aí colocados no debate público, que são importantes e que de alguma forma dialogam também com o universo da comunicação das organizações, das relações públicas. Hoje, para ajudar a gente a discutir sobre essas questões, para compartilhar um pouco das suas experiências e vivências, a gente recebe aqui o meu colega Relações Públicas, também ex-aluno aqui da casa, da Fapcom, o Douglas Reis. Douglas, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É muito bom poder participar e contribuir. Legal, Douglas. Vamos começar, então, conhecendo um pouco mais sobre você. Você poderia se apresentar para o pessoal? Quem que é o Douglas? Bom, sou o Douglas dos Reis de Moura, sou um homem negro. Vou começar me audiodescrevendo, né? Tá bom. Sou um homem negro, cabelos cacheados. Estou vestindo uma blusa amarela, uma bata africana amarela, calça preta. Sou um bandista, né? Sou um bandista, professor de yoga, tenho 3 filhos. Trabalho hoje dentro da agência que eu criei no processo aqui da faculdade, né? Elo Negro. Enfim, venho desenvolvendo alguns projetos direcionados nesse sentido, trabalhando afrocomunicação, trabalhando uma série de questões que atravessam as relações públicas, né? Que atravessam o profissional de comunicação que trabalha com um nicho específico, né? Um nicho de clientes específicos, que são os afroempreendedores, empresários negros. Uhum. Muito legal. Daí você citou aí uma ideia, né, que me parece que é uma ideia que vocês trabalham, desenvolvem, e que parece que é o eixo da Elo Negro, né, sua agência, que é essa ideia de afrocomunicação. Explica pra gente, né, o que essa ideia carrega com ela. Legal. A afrocomunicação é um termo que, durante o processo, né, de criação, como eu disse, eu pensei, idealizei a Elo Negro no processo da escrita do TCC aqui na Fapcom, né? Justamente por trabalhar com um cliente que era um cliente de mulheres negras, um grupo de teatro, um coletivo de teatro negro chamado Capulana Cias de Arte Negra. E nesse processo a gente foi buscar referências bibliográficas, foi buscar uma série de parâmetros para poder construir o nosso plano de comunicação e a gente não encontrou, né? Não tínhamos essas referências. A gente encontrou referências em relações públicas atuando com organizações não governamentais, alguma coisa atuando com cultura, mas nada com cultura negra, nada com clientes que tinham a questão racial tão fortemente marcada como eram os nossos clientes. Uhum. E aí, nas orientações, nas conversas e tudo, eu olhei para aquilo e falei, bom, isso aqui é um gap, né? Que existe, tanto da questão acadêmica, e aí de uma forma geral na questão acadêmica, quanto nas questões do mercado mesmo, né? A gente está falando de 2018, então as questões raciais elas já estavam sendo pautadas enquanto políticas de diversidade e inclusão, mas ainda não tinha esse olhar específico da comunicação, pelo menos naquele momento, né? Ou mesmo na bibliografia, na academia. E aí, bom, eu falei, a gente vai desenvolver comunicação e vamos desenvolver comunicação para pessoas negras, para negócios negros, que são atravessados por diversas situações. Né? O racismo como guarda-chuva principal desses problemas, mas ele se desdobra numa série de outras coisas, né? Na captação de recursos, na dificuldade de conseguir investimentos, a própria vida, o próprio dia a dia, né, do empreendedor negro, ele vai sendo atravessado por uma série de coisas. Normalmente começam a empreender por necessidade, não por uma estratégia ou por um recurso que estava sobrando. E aí, pensando em tudo isso, eu falei, as técnicas de relações públicas, né, a formação, ela nos dá muitas frentes de atuação, muitas formas de atuar. Mas nem todas elas a gente consegue aplicar de maneira livre com esse tipo de cliente, né? E a gente percebeu isso no TCC, né? Escrevendo o TCC, algumas coisas não cabiam por falta de tempo, por falta de
do entendimento do próprio negócio ainda, tem muita ligação com a militância, então entender se é negócio, se é militância, né? O que é aquilo. E aí eu falei, bom, eu preciso pensar numa forma de trazer a cultura africana para dentro dessa comunicação. De trazer essa cultura ancestral e essa ideia de pertencimento para dentro da comunicação. Que legal. E aí é onde eu começo a olhar para as técnicas, para as ferramentas de relações públicas e buscar alguma referência em África, buscar algumas referências nos povos africanos e também nos povos indígenas que pudessem conversar e convergir e que quando eu fosse abordar o meu cliente, né, apresentar a proposta ou explicar para ele que comunicação não é algo distante do que ele precisa, né, do que ele idealiza, eu falasse a mesma linguagem, né? E aí foi que nasce essa ideia de então, tirar a ideia de chamar de comunicação diretamente e de chamar de afrocomunicação, porque ela vai na construção dessa estratégia, né, no processo de escuta, ela vai olhar para essas questões ancestrais que essa pessoa traz e vai tentar traduzir isso em algum tipo de estratégia, em algum tipo de ação que gere pertencimento não só no cliente, mas também no cliente direto da Elo Negro, mas também naquele cliente do cliente, né? Do consumidor final do meu cliente. Então, foi aí que a gente começou a olhar para tudo isso, e aí vai para a ética Ubuntu, vai para as filosofias de Kemet, né? Ou como era chamado o Antigo Egito, Kemet. Vai olhar para a filosofia Yorubá, vai olhar para as questões de orixalidade, pensando orixalidade não como a questão religiosa, colocando um pouco a questão religiosa de lado, apesar de ser um homem de axé, colocando a questão religiosa um pouco de lado, mas olhando para os orixás como arquétipos de comportamento, de formação social, né? E trazendo tudo isso no momento da conversa, tudo isso no momento de montar o plano, no momento de aplicar as ações e de colher os resultados. Então, a afrocomunicação é essa... Não sei se já é uma metodologia estruturada, porque como tudo é vivo, né? É algo vivo, que o tempo inteiro, no contato com um novo cliente, eu adiciono uma coisa a mais que esse cliente me traz, porque ele tem uma ligação mais indígena, mais afrodescendente, ou porque ele traz uma outra especificidade naquilo que ele produz. Então, aí a gente adequa né, esse processo. Então, é uma metodologia viva, eu diria, né, de como abordar. E como que é esse processo, né, de você, né, uma empresa, né? Como que é esse processo de abordagem desse cliente, desse potencial parceiro, no que diz respeito à tradução dessas filosofias, dessa ética Ubuntu, não é? Como que é esse processo? Porque, né, isso talvez para algumas pessoas seja uma coisa que está muito presente, né, essa questão da ancestralidade e tudo mais, mas isso não é óbvio para todo mundo, não é? Exato. Como que é esse processo, essa aproximação, né? Como que essa tradução se dá, esse diálogo acontece, né? Como que é isso? A gente tem... o racismo, ele é um sistema que aparta as pessoas negras da maior parte das oportunidades da sociedade, e isso gera em nós também o não reconhecimento desse valor como pessoa negra, né? De ser uma pessoa negra. Porque o tom da pele, dificilmente as pessoas deixam a gente esquecer. Mas quando a gente fala de valorizar, né, e de ter pertencimento sobre a nossa história, quem contou a nossa história foram as pessoas brancas, colonizadoras, e elas contaram da forma como elas acharam melhor para elas, né? E agora a gente começa um processo, já há alguns anos, de contar as nossas próprias histórias. Então, quando o cliente chega para mim, por mais que ele seja uma pessoa negra, muito daquilo que eu apresento para ele enquanto referências que podem ser utilizadas na própria empresa é desconhecida. Então, quando você diz... Algumas pessoas têm esse pertencimento porque são de terreiros, né? São de algum tipo de religião de matriz africana, né? Não só Candomblé e Umbanda, a gente tem várias religiões de matriz africana. Então, essas referências, às vezes, elas estão presentes, muito ligadas à religiosidade. Mas quando a gente fala que existe um sistema filosófico e ético chamado Ubuntu, que vai olhar para as harmonias das relações, por exemplo, que vai privar pela harmonia das relações, que tem como tríade, né, pertencimento, ancestralidade e família, isso, de certa forma, é novo, apesar de Ubuntu, né, a palavra Ubuntu ter sido disseminada de uns anos para cá
de forma muito capilar, assim, né? A essência dessa filosofia e dessa ética ainda não está completamente compreendida, né? Que é olhar para esse cliente e entender que eu não posso ter a mesma dinâmica que um mercado de agências tem, por exemplo, né? Tanto na questão da produção, quanto nos valores que eu vou cobrar, quanto na maneira como eu vou conversar com esse cliente, porque aí eu afasto. Então, eu começo ouvindo. Acho que o primeiro passo que a gente faz é sempre ouvir. Então, a primeira coisa que eu pergunto é: me conta a sua história. Me fala a sua história, né? E nesse contar de histórias, eu vou identificando a relação que ele tem com a família, a relação que ele tem de pertencimento sobre o trabalho dele, sobre como o trabalho dele impacta ou não. Às vezes, muitos dos meus clientes não percebem o impacto que o trabalho deles tem na sociedade, né? Perceber que quando uma joalheira faz um brinco, e ela faz um brinco com referências africanas, que ela vai buscar a história da rainha Cleópatra e, a partir disso, ela vai construir uma joia baseada nessa cultura, nessa estética, nessa lógica. Qual que é o impacto de resgate histórico, social, econômico que a produção desse brinco tem? E essa percepção, muitas vezes, os clientes não têm, porque tem diversas coisas que atravessam, né? Ele está preocupado em pagar conta, ele está preocupado em sustentar a família, ele está preocupado em manter a empresa aberta e está preocupado em garantir essa militância acontecendo, mas aquilo é um negócio, né? Então, nessa escuta, eu vou percebendo isso tudo e vou traduzir. E aí, depois, traduzo tudo isso num plano que vai mostrar para ele e para os outros clientes. E aí, a gente está falando de posicionamento de marca, né? E vai mostrar para os clientes dele o quanto aquilo é impactante, o quanto aquilo tem relevância pela própria produção. Então, a gente vai olhando para essa ética, o Ubuntu, a gente vai olhando para entender qual é o comportamento que essa empresa tem no momento. Então, quando eu falo de orixalidade, essa empresa ela é mais agressiva, então eu olho para essa empresa como Ogum, por exemplo, que é um orixá mais direcionado para guerra, estratégia e avançar e conquistar territórios. Não, essa é uma empresa que, nesse momento, precisa de mais diplomacia, por exemplo. Então, eu vou trabalhar com o arquétipo de Oxum e vou trazer para ela essa diplomacia de Oxum como uma mulher que venceu guerras sem pegar em armas, só com uma estratégia de afeto, de acolhimento, mas também com uma estratégia muito direcionada para vencer, né? Para vencer o inimigo pela sua própria fraqueza. Então, a gente vai olhando e conversando sobre isso. E quando eu falo sobre isso, ou eu falo dessa forma, eu me conecto com essa pessoa. Que legal. Porque por mais que ela não tenha uma vivência em religiões de matriz africana, essa é uma conversa, são referências muito fáceis de ser percebido por pessoas pretas, porque a gente fala de espiritualidade e não especificamente de religiosidade, né? De comportamento e não de religiosidade. E assim as coisas vão acontecendo. Quando a gente olha para Kemet e vai pensar em toda a filosofia, né, quemética e toda a maneira e abordagem da estética africana de Kemet, por exemplo, ou da estética africana dos Yorubás ou dos Bantus. E eu vou trazendo essas referências. E aí exige de mim um aprofundamento cada vez maior nessas filosofias, nessas histórias, nessas culturas, para poder o tempo inteiro conseguir identificar oportunidades de resgatar. Então, a Elo Negro faz isso também, né? E eu, particularmente, faço esse trabalho de resgatar essas referências e trazê-las para o contexto atual, adaptando aquilo que precisa ser adaptado e tomando cuidado também para não gourmetizar essa referência a ponto de perder essência. Entendi. Né? Entendi. E, assim, a própria ética Ubuntu me parece que ela privilegia também a coletividade, não é? Em detrimento dessa visão que é hegemônica que a gente tem, né? Dentro de uma ética neoliberal, que é a visão, né, do indivíduo, do mérito próprio, do mérito individual e tal. Como que isso está
presente também de alguma forma, né, nessas relações, né? Então, quando você fala, vou ouvir o meu cliente para entender, de repente ele não pode pagar tanto, mas né, você chega ali e tal. Tem essa preocupação também, né? De você crescer, mas trazer os seus juntos ali, não é? Enfim, Exatamente. vamos juntos, né? Como é que funciona isso? Tem algum exemplo que você possa, assim, né, concreto, assim, que você, de repente, já experimentou, vivenciou com o Elo Negro? A gente, quando fala da tríade, né, dos povos bantus, ou dessa ética Ubuntu, né, que é pertencimento, ancestralidade e família, a noção de família para os africanos, ela não é aquela família consanguínea apenas. Ela é uma família estendida, né, chama-se Kanda. Então, essa família estendida, ela chega a essa coletividade, mas não apenas, a essa coletividade de pessoas, mas ela vai olhar para o meio ambiente, ela vai olhar para os recursos naturais, de um modo geral, e entender tudo isso como família, porque para os povos africanos tudo é vivo, né? Então, tudo tem uma alma, um espírito que, de certa forma, interage, e também essa família ancestral que está em Pemba, que é o plano espiritual africano, né, para os povos bantus. Então, não existe falar de indivíduo se esse indivíduo não reconhece a sua importância dentro do coletivo, né, para os povos africanos. Então, esse indivíduo, por mais que ele tenha características específicas, habilidades específicas, essa habilidade, ela sempre está direcionada ao coletivo, sempre está direcionada a fazer com que aquele coletivo viva melhor. Então, quando a gente olha, eu abordo os clientes, esse olhar de entender, bom, quem é esse cliente, em que ecossistema ele está inserido, e aí, usando uma lógica de mercado, né? Qual que é o ecossistema que ele está inserido e como é que ele dialoga com esses ecossistemas, né? E construir pontes para que esse diálogo, seja com concorrente, seja com parceiros, ela se torne cada vez mais viável, né? Atualmente a gente está... Você quer? Não, pode Atualmente a gente está atendendo um instituto chamado Sumaúma. O Instituto Sumaúma trabalha com cursos preparatórios para pós-graduação. A Thaís talvez venha aqui. Isso, Thaís Oliveira, exatamente. Já convidei. Atendendo o Instituto justamente para conseguir fazer com que essa extensão do trabalho dela realmente chegue no coletivo. E aí, quando ela tem um maior número de pessoas negras, indígenas e periféricas acessando o curso, eu identifico que essa coletividade está sendo cumprida, que essa ideia de coletividade está sendo cumprida, né? Quando a gente fez agora os últimos podcasts, né? Ela lançou um podcast, o Instituto lançou um podcast chamado 10 anos depois, que falava sobre a lei de cotas, né? E a gente criou uma estratégia para narrar desde do início do movimento negro pela luta por cotas até os desdobramentos atuais, para chegar, né, nas entrevistas em si que vão falar, que davam apontamentos e tal, para o futuro, né? E construindo essa linha histórica, a gente entende como essa coletividade foi importante, e a gente comunicou que foi exatamente por conta da coletividade, por conta de um movimento que não é heterogêneo, né? Não tem essa coesão tão grande dentro do movimento negro, né? Como que isso se deu e essa construção. E aí a gente enxerga a coletividade acontecendo nisso, né? A gente vai olhar e entender que são muitos braços, muitas vozes, muitas mãos, muitos olhares e perspectivas que vão construir essa lei e que vão fazer com que essa lei, de fato, seja promulgada, seja, né, ali validada. E quando, fazendo isso, a gente entende, né, que demonstrar esse papel através de um cliente, esse cliente conseguir falar com outras pessoas, demonstrando que essa coletividade ela é presente e é ela que, de fato, cura muitas das nossas dores enquanto pessoas negras, para mim, é o que traduz essa ideia de família. Porque por mais que eu não esteja conectado a esse aluno do preparatório, por exemplo, de forma direta,
é através desse trabalho de pensar estrategicamente de forma coletiva que ele acessa, né? Então, isso é, para além do trabalho em si, que é gratificante, né? É gratificante também pessoalmente, porque vai aumentando essa noção e essa ideia de coletividade. É bem legal, né? E é maravilhoso. E fora os trabalhos com... Eu falei o mais recente, né? Mas fora os trabalhos que a gente faz com coletivos de teatro negros, né? Que já trazem essa ideia de coletividade e já funcionam num sistema muito mais circular, não hierarquizado, como a gente está acostumado, né, a ver, muito mais horizontal, mas que também a comunicação e as relações públicas conseguem trazer uma profissionalização melhor para essa comunicação sem perder esse viés do coletivo, né? Pensando que relações públicas, um dos papéis é justamente construir essa harmonia, né, entre esses atores que estão ali, né, atores que estão trabalhando e fazendo coisas, produzindo coisas, né? A gente consegue olhar para os coletivos e entender que esses coletivos precisam saber falar sobre essa coletividade, porque eles sabem fazer essa coletividade. Mas quando vai buscar recursos, quando vai buscar investimento, quando é patrocínio, saber falar sobre essa coletividade, principalmente agora, que a gente está nesse boom, né, de diversidade e inclusão, de ESG, saber falar essa linguagem de coletividade, que não perde a essência, mas para esses clientes que estão olhando para o resultado final, né? Esses investidores, clientes não, investidores, patrocinadores, que estão olhando para o resultado final daquela ação. A gente sabe como o mercado funciona. Falar um pouco a língua do universo corporativo. Exatamente, nesse sentido, né? Exatamente. E, né, já que a gente está falando aí desse universo de empresas e tal, a Elo Negro, né? Vamos falar um pouco mais sobre ela, né? Quantas pessoas hoje dão vida a Elo Negro? Hoje nós somos 5. Somos 5, né? Eu e 4 colaboradores, todas pessoas negras, né? Homens e mulheres negros, todos LGBTQIA+, pessoas neurodivergentes também, né? Compõem o nosso time. E eu sempre faço esses marcadores porque a Elo Negro é uma empresa racializada, então a gente só contrata pessoas negras prioritariamente, né? E a gente já foi muito questionado por isso, né? O tal do racismo reverso e tal, que a gente escuta, enfim, infelizmente escuta, né? E esse demarcador racial para nós é muito importante justamente para oportunizar, né? Para abrir espaço e mais do que oportunizar, que já é bastante coisa, é conseguir falar uma mesma linguagem, né? Na hora de produzir as coisas. Então, quando esse cliente chega, ele conta com uma cadeia de pessoas ali, com um ecossistema de pessoas que falam a mesma linguagem e que entendem as dificuldades que essa pessoa passa, né? Então, eu sou muito feliz por isso, assim. A gente atende prioritariamente também pessoas negras, empresas negras, ou geridas, né, negócios, afroempreendedores negros. A gente já foi chamado também para trabalhar para empresas de pessoas brancas, que é muito engraçado, porque a gente fala do nosso trabalho, fala de como trabalha, e isso gera interesse, né, em pessoas brancas, mas a gente recusa, justamente por entender que há uma dissociação na linguagem, do entendimento do que efetivamente a gente faz. A nossa empresa auxilia outras empresas a se emanciparem, né, em negócios negros, a chegarem num nível de comunicação que seja possível se emancipar, que é ter essa liberdade financeira, ter essa liberdade de mente, ter essa liberdade estrutural mesmo, para ela poder fazer o trabalho dela. Então, a Elo Negro vem construindo esse caminho, né, que não é um caminho fácil, porque muito provavelmente eu ganharia muito mais dinheiro trabalhando para pessoas brancas e com empresas maiores, né? E todo o nosso time tem competência para isso, para atender clientes muito maiores, com muito mais complexidades, né? Mas
é o nosso posicionamento, é uma escolha realmente diária de olhar para essas necessidades e falar, a gente tem a solução para isso. Né? A gente tem, se não tem todas as soluções, a gente tem uma quantidade, um baú aí de soluções que podem efetivamente ser utilizadas para esses clientes. E assim, tem quanto tempo? 5 anos? 5 anos. A gente faz 5 anos agora em junho. E é um tempo, né, relativamente curto, contando que teve no meio do caminho aí 2 anos de pandemia Sim. E tudo mais. E eu acompanho vocês lá nas mídias sociais de vocês, né, da Elo Negro, a sua mesmo. E vocês estão ocupando vários espaços importantes aí também, né, no sentido de apresentar, né, essa ideia, né, de negócio de vocês, essa filosofia de negócio de vocês, né, de trabalho, e estão se transformando, inclusive, em referência para outros negócios, né? Como que é isso daí, hein? Pois é. E num espaço de tempo tão curto, inclusive, se transformando em referência e tal. Isso, eu não tenho uma... Responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu não tenho uma pesquisa que possa dizer, assim, com certeza, mas a Elo Negro é provavelmente a primeira e talvez a única agência de comunicação, relações públicas, que tem esse viés racializado tão forte. Né? Depois de 2018, outras agências existem, a Camélia, que é uma mulher negra também, é uma agência chamada Camélia, que é gerida pela Thaís Germano, é uma empresa também gerida por uma pessoa negra, mas não tem esse viés racial tão forte quanto o nosso, né? Então, isso, por um lado, como eu disse, né, traz algumas dificuldades, né, e algumas questões, mas, por outro lado, também vai dando para a gente a experiência cada vez maior de falar uma linguagem que é facilmente compreendida, né? Antes de vir para cá, eu estava numa reunião, e aí, com outras pessoas negras, uma empresa, e ela falou, a gente ouve com frequência, nossa, você conseguiu... entender exatamente qual que é a nossa alma aqui, né? Tanto a gente ouve isso, quanto a gente já passou por outras agências que têm um modelo de negócio mais comum, que não conseguem entender coisas muito simples, do porquê que eu não consigo produzir conteúdo todos os dias, por exemplo. E a gente sabe, a maior parte das empresas são mulheres negras, essas mulheres... são mães de família, normalmente elas estão sozinhas na condução dessas famílias e elas gerem uma empresa e elas têm que cuidar da criança. Então, não tem como eu aplicar para ela uma lógica de produtividade sem olhar para essas questões, que são essas subjetividades que atravessam as pessoas pretas, né? Então, a prática vai fazendo com que a gente tenha essa sensibilidade de entender o que dá para propor ou não. E isso vai gerando bons resultados, né? A gente vai sendo convidado para falar sobre isso, como eu estou aqui, como eu fui na Cruzeiro do Sul. Também falar sobre esse trabalho, né? Falar sobre como isso se dá dentro da periferia e de um viés mais olhando para negócios de impacto social, né? Entendendo a Elo Negro também como um negócio de impacto social, né? E falar um pouco disso. E aí ver outras agências que começam a surgir, né, e que vão se espelhar no nosso trabalho. Uma das nossas colaboradoras, quando a gente contratou ela, foi muito engraçado porque ela falou, nossa, meu sonho era trabalhar na Elo Negro. Eu falei, mas o seu sonho era trabalhar aqui? Como é que você conhecia Elo Negro, né? Falou assim, a gente ouve falar da Elo Negro, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. Eu falo assim, mas gente, que coisa maluca, né? Eu não tenho muita dimensão de onde isso tá chegando, assim. Eu sei muito bem como eu faço, mas de onde isso está chegando, né? E quais são... a gente, às vezes, acessa clientes e que vem falar sobre o nosso trabalho, porque já conheceram. Eu falo, mas, meu Deus, como é que chegou, né? Então, porque a gente também nunca investiu de forma... A gente sempre teve uma estratégia para se comunicar e contar as coisas que faz, mas a gente nunca investiu... de forma pesada em mídia, assessoria de imprensa, justamente porque tem uma questão também de autossabotagem, né, dos empreendedores negros, que é muito comum, de entender que talvez a gente não desse conta, que talvez não dá para pegar clientes maiores, né?
Então, a gente sempre ficou muito mais limitado. Isso está mudando, a gente está fazendo uma mudança bem legal no nosso posicionamento. Mas, então, eu não tenho essa dimensão total de onde está chegando. Eu sei que está chegando a lugares muito legais, convites, né, como esse, como da Cruzeiro do Sul. A gente participou também de um projeto com a USP, com os alunos de Relações Públicas da USP, olhando para o nosso trabalho, olhando para a maneira como a gente entende relações públicas e aplica, né, essas técnicas. Então, tem sido interessante, assim, um pouco assustador, eu diria, por conta de não ter essa dimensão tão nítida, mas tem sido bem legal. Que legal, cara. Que legal. E me fala uma coisa, né? Tem essa dimensão do negócio e tal. E como que é para você, né? Como homem, negro, pai, né? Que tem a sua experiência espiritual e tudo mais, conciliar. É mais fácil? Me parece que é mais fácil conciliar essa vida, vamos dizer assim, do Douglas com o Douglas empresário, Douglas da Elo Negro. É mais fácil dessa forma quando a gente segue esses aspectos que são importantes e que são valores para nós enquanto indivíduos também. Como que é isso para você, né, para sua família? Como que isso né, bateu lá, né? Porque é isso, né? Você abre um negócio e tal, você tem um tempo de retorno, né? A grana não começa a cair no dia seguinte. Não. De alguma forma, toda a família tem que fazer um esforço ali, né? No começo ali, entender uma situação e tal. Como que foi? Como que é isso para você? Porque você também... não sei se eu tô misturando aqui, mas você também tinha um papel religioso ali na sua família, na sua comunidade. Você ainda exerce essa... Ainda exerço o papel de sacerdote, né? Sou sacerdote de um terreiro. E, além de tudo isso, enfim, milhões de outras coisas. Então... o apoio sempre teve, né? E conseguir trabalhar... Eu empreendo há muito tempo já, né? Desde 2010 que eu empreendo. Antes com uma empresa de eventos, fazia pequenos eventos, casamentos, aniversários e tal. Foi assim que você chegou em Relações Públicas? Foi assim que eu cheguei em Relações Públicas. Para fazer eventos. Foi assim que eu cheguei para fazer eventos e para me aproximar, né, das organizações sociais. Porque o meu desejo mesmo era trabalhar com organização social. Né? Essa é uma porta de entrada muito comum, né? Para o universo das relações públicas. Mas aí você entra e vê que... Esse era meu desejo maior, assim. Porque a minha experiência de trabalho, né? Como eu já coordenei teatro, fui coordenador de um teatro. E nessa coordenação de teatro, a gente tinha uma ponte com o Senac. E eles faziam uma espécie de rede, né? Ali. E tinham as organizações sociais que estavam dentro dessa rede e eu atuava como produtor de eventos, né, o organizador de eventos dentro dessa rede. Eu falei, nossa, eu preciso entender melhor isso. Eu sou formado em tecnologia e organização de eventos também, mas eu preciso entender esse mundo, né? E eventos em si não olha diretamente para esse mundo. E foi nas relações públicas que eu entendi que eu ia conseguir, achava, né, ledo engano, que ia conseguir focar nisso. Mas aí, quando eu entrei em relações públicas, abriu, eu falei, não quero só fazer isso. Quero fazer outras coisas. E aí, quando a Elo Negro nasce, eu já tinha, né, todas as cicatrizes de outra empresa, de ter aberto uma empresa de eventos, depois ido ter um salão de festa, gerenciar um salão de festas, e aí falir o salão de festas, e aí falir a empresa, e falar, meu Deus do céu, não quero um CLT, por favor, onde é que está esse CLT? Né? Essa experiência já estava ali, então a Elo Negro, ela nasce mais madura, né? Com um pouco mais de direcionamento, com um pouco mais de firmeza para saber exatamente o que quer fazer e não ficar batendo cabeça o tempo inteiro. Então, esse ponto a família sempre apoiou, né? A questão de entender que, olha, é mais um momento em que a gente precisa olhar com cuidado para as nossas finanças, olhar com cuidado para as nossas escolhas, né? Para conseguir fomentar tudo isso. Por outro lado, ela traz uma liberdade muito grande de não perder, por exemplo, festa na escola dos filhos, de conseguir fazer o meu próprio horário, né? De conseguir...
É raro que isso aconteça, mas às vezes acontece falar, hoje eu não quero trabalhar, quero descansar, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Então, ela traz essa possibilidade. E, para mim, a Elo Negro ela tem um papel muito espiritual, né? Eu costumo dizer que tem 3 coisas que me formam, né? Se for 3 valores que me formam, né? Política, né? Sou um homem muito político. Comunicação, né? Essa habilidade de conseguir me comunicar e conseguir interagir. E religião. Essas 3 coisas, elas estão muito na minha essência desde muito pequeno, assim. A política começa como sendo o brigão, sempre fui brigão, então sempre era aquele cara que na escola, é o Douglas que vai brigar, é ele que vai lá e fala, né? Ele é o monitor de sala e tal. Então, e a comunicação, porque, enfim, primeiro eu falo muito, né? Eu gosto de falar muito, e só não só falar, mas de poder interagir e fazer com conexões com diversas pessoas em todos os sentidos, assim. Claro que eu entendo que comunicação não é apenas isso, mas para mim, né, nessa essência, nasceu dessa forma. E religiosidade, que é o meu papel, num primeiro momento, enquanto participante de um outro núcleo religioso, e depois assumindo o papel de sacerdote. E aí, na Elo Negro, eu entendo que eu consigo juntar essas 3 coisas. Pontas todas. Essas 3 pontas, né? Eu consigo juntar esse papel político, que aí agora está bem mais desenhado, né? Não só no posicionamento da empresa, mas naquilo que eu propago. Esse papel de comunicador, que aí se amplia, que não é só o cara que fala muito, mas é alguém que olha para as questões do ponto de vista da comunicação, né? De como melhorar isso. E o papel religioso desse resgate ancestral, desses saberes, dessas tecnologias que o tempo inteiro vão se apresentando. Porque para nós é como se fosse um livro novo. Mesmo para pessoas negras que estão já há bastante tempo, quanto mais a gente olha para africanidades, quanto mais a gente olha para essas questões, mais surpresas a gente encontra, né? Porque essa história foi negada para nós durante muitos e muitos anos, né? Não só negada, como apagada, né? Então, na Elo Negro eu consigo me realizar nessas 3 frentes, né? Então, espiritualmente eu me curo, profissionalmente eu me realizo, e pessoalmente eu me desenvolvo o tempo inteiro, fazendo e pensando Elo Negro para esses clientes, né? Como tornar isso cada vez mais viável, cada vez mais assertivo também. Pô, que legal. Muito bacana. Você em relação, né, a própria criação e desenvolvimento dessa metodologia de trabalho, essas pontas todas que se unem na Elo Negro, você já começou a sistematizar isso de alguma forma? Ou pensa em pesquisar sobre isso, fazer uma pós-graduação sobre isso, juntar essas referências todas que você tem e tal, até para compartilhar com a gente, né? Eu sou cobrado o tempo inteiro disso. O tempo todo disso, de partir para a pesquisa, né? E tornar isso concreto do ponto de vista acadêmico, né? E não aproveita o cliente, soma uma, vai. Exatamente. E conseguir desenvolver isso. Mas é aquela história, né? São tantos braços, assim, que eu falo, meu Deus, será que eu vou dar conta de mais um, sabe? Porque eu sei, né? Pós exige um tempo, uma dedicação. Mas provavelmente os próximos 6 meses aí a gente vai começar, eu começo a olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Do ponto de vista de negócio, assim, a gente tem uma sistematização interna, né, de coisas que a gente já faz, mas ainda não compartilhamos de maneira aberta e tudo mais. Não por medo de que alguém vá olhar, muito pelo contrário. Eu costumo muito ir na contramão disso. O compartilhamento de conhecimento é que faz com que a Elo Negro busque mais coisas, né? E busque ser melhor naquilo que ela faz. Então, mas é porque a gente não tem tempo mesmo, não tem o tempo, né? Porque é sacerdote, é pai, é não sei o quê. Por mais que hoje eu esteja separado, né? Mas as funções de pai, elas continuam ali, e quando se separa, fica maior ainda, porque a responsabilidade dobra, né? Você já não está ali acompanhando a criança todo dia e tal. Então, virar. Uma coisa, ao seu tempo vai acontecer. Virar, esse termo, né? O desenvolvimento desse termo afrocomunicação, que é um termo nosso, que a gente entendeu e foi construindo, né? E agregando conceitos, que deriva de afrocentrismo, né? Que é a ideia de
trazer as narrativas negras para o centro da conversa, né? Então, acontecerá, mas ainda são bom. planos. É bom porque assim, né, ó, a gente tá com 40 minutos mais ou menos aqui de conversa e você já trouxe uma série de referências, né, que eu tenho certeza que quem nos assiste, nos ouve, né, não são referências óbvias, né, para quem cumpriu ali com um currículo de formação Isso. tradicional, né, seja, né, no ensino básico, seja mesmo na academia. Sim. Né? Porque a gente sabe, né, que todo o processo, né, nosso é muito eurocentrado. Sim. Né? Os nossos autores, os nossos As escolas de comunicação, né? Tudo muito eurocentrado. E daí você vai trazendo essas referências, poxa, seria maravilhoso poder, né? Inclusive para a gente aprender mais, saber mais, né? Porque eu acho que o que fica aqui dessa nossa conversa é justamente esse gosto de quero mais, né? A gente está com, né? Tá quase acabando o nosso tempo aqui, né? Mas acho que a gente poderia falar sobre cada uma dessas referências, Sim. desses movimentos. Pô, poderia ter um programa, uma temporada mesmo, só para falar sobre essas referências que você traz aqui para gente, né? A gente tem muita referência em África que certamente conversa com a comunicação, conversa com as relações públicas, conversa com a construção de legado, né? Quando a gente está olhando também para trabalhar com as empresas, a gente fala de construção de legado, de reputação, de identidade, imagem. Então, muitos povos africanos, eles já tinham essa prática, né? De pensar como aquele legado, como o legado daquele rei, como o legado daquela rainha, ele podia se perpetuar, né? E, claro, provavelmente não chamavam de técnicas de comunicação, mas quando a gente vai olhar e entender quais foram as estratégias que foram utilizadas, tanto as estratégias de guerra, quando era necessário, quanto as estratégias de formação social, de construção daquela sociedade, de interação com o povo, né? É comunicação, né? É comunicação. E aí conseguir olhar para isso e entender, bom, o tambor, como é que o tambor se aplica na comunicação? Primeiro sistema de comunicação que a gente tem, né? Como é que isso se dava? Como é que era pensado? Como é que funcionava? Eu bati o tambor aqui, a outra aldeia entendia lá e respondia. Quer dizer, isso como é que eu conecto com esse público, né? Como é que eu falo a linguagem que esse público efetivamente entende, né? Para que eu bata meu tambor aqui como empresa e o outro responda o tambor de lá. Então, são essas referências que a gente vai buscando, sabe? Estética, maquiagem, você vai olhar para tudo isso, é comunicação, né? Existe uma maquiagem que é para guerra, existe uma maquiagem que é para quando você quer estar na sua noite de núpcias ou numa noite do casal. Existe uma maquiagem que é para quando você vai para a colheita. Então, tudo isso são questões que estão muito presentes nos povos africanos e que a gente, né, por essa educação eurocentrada, a academia também se pautar por um currículo eurocentrado, não aborda, né? A gente dificilmente, nos currículos de um modo geral, a gente fala sobre raça, né? Sobre questões de raça e gênero, por exemplo, né? Estão muito ligadas. Então, Elo Negro vem construindo isso, e aí é onde eu falo que eu não sei aonde isso vai dar, assim, né? Não tenho a dimensão de onde isso vai dar, mas é bem interessante e pessoalmente nutridor, assim, me sinto nutrido fazendo esse trabalho. Dá vontade de chorar às vezes e largar tudo e falar, não, eu vou pegar um CLT, de vez em quando dá, mas na maioria das vezes é muito bom. Legal. Muito legal, viu, Douglas? Pena que o nosso tempo está acabando aqui, senão a conversa ia embora. Muito obrigado, viu? Acho que todo mundo aqui aprendeu muito hoje com essa conversa e a gente vai ficar esperando sua pesquisa aí, quem sabe, um dia, tá bom? Tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado aí, né, desse nosso bate-papo hoje aqui com o Douglas Reis, da Elo Negro. O pessoal pode, inclusive, seguir a Elo Negro, né, no Instagram. Onde mais vocês estão? A gente está no Instagram, estamos no LinkedIn, Facebook também, mas Facebook um pouco menos, né? É @elonegro_ e no Instagram e no LinkedIn, Elo Negro. Muito bom. Obrigado, viu, Douglas? Tá bom, obrigado vocês. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Até lá. Até mais.